Continuando os nossos estudos das obras de André Luiz, estamos estudando nos domínios da mediunidade, que nos fala detalhes importantes sobre essa ligação entre o plano espiritual e o físico. Hoje nós vamos falar sobre a possessão, capítulo 9. O cavalheiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à carta de socorro, parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza, quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, disse cortês para o assistente: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, abeiramo-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Pedro, Pedro. Parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele, alcançando o nosso irmão encarnado. Este, de súbito, desfecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da assembleia. Ou seja, nesse centro, nessa casa espírita, existe uma assembleia durante os trabalhos de desobsessão. E isso é um fato que ocorria no passado. Hoje já não é assim. Seguindo, Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram, sem quebra de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Eram 2 contentores engalfinhados em luta feroz. No caso de Sara, era uma simbiose. Eles coabitavam naturalmente, porque havia um sentimento interessante. Aqui não. Aqui é luta. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam titanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flexida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvoredo, quando retorcidos pela tempestade. Dona Celina e a matrona afetuosa acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões a se estenderem aos olhos que se moviam em viravoltas contínuas. É uma crise epilética que a maioria das pessoas conhece, clássica, como disse o texto. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido. O insensível perseguidor, como se entranhara no corpo da vítima, pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguimos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Anotei-lhe a cautela
para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites do socorro. Bondosa, tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe os apelos comovedores. Vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomava de inopino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido em escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido. É a possessão completa ou a epilepsia essencial. Nosso amigo está inconsciente? Aventurou Hilário, entre a curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, está, no momento, sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centromotores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato, sob nosso exame, como sendo um transe mediúnico? Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prende às teias do ódio recíproco. E fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou: nessa aflitiva situação, achava-se Pedro, nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que lhe constitui uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente melhorou, qual ocorre em muitos processos semelhantes. Os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso a fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Ou seja, a epilepsia trouxe danos para o cérebro, danos no corpo físico. Por conta disso, existe uma facilidade para essa situação. Nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Guardas e socorristas conduziam o obsessor
semi-adormecido, a um local de emergência. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco da água fluidificada à genitora do enfermo, chorosa e assustadiça, retornamos à conversação cordial. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário atencioso. Pela passividade, como reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Mas não poderá cogitar no propósito do desenvolvimento psíquico? O assistente sorriu e observou. Desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se depois disso, então, não é? Se é assim, objetou meu colega, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? De modo algum. Aqui recolherá forças para refazer-se, assim como a planta raquítica encontra estímulo para a sua restauração no adubo que lhe oferecem. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja, mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos, assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se vêm, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Como eu não marquei de amarelo, eu faço o comentário aqui. É preciso que as pessoas que chegam ao centro espírita nessas condições de possessão, por si só algum tipo de mediunidade tem, devem ter uma educação sobre o mecanismo espiritual, precisam melhorar o seu padrão de amor, de entendimento, de fraternidade, e para isso precisam frequentar a casa espírita, não é verdade? É preciso que aqueles que levam o socorro possam também estimular essa frequência. Seguindo, diante da nossa atitude cismarenta, no exame das questões complexas de que nos sentimos rodeados, o assistente ponderou: aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente, não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Voltando, porém, a atenção para o doente, adormecido, Aulus continuou: nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado e ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. Por esse motivo, Pedro traz consigo aflitiva mediunidade de provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou a fronte de Pedro, auscultando-a demoradamente. Decorridos alguns instantes de silêncio, informou: a luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. Na derradeira metade do século findo, Pedro era um médico que abusava da missão de curar.
Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor, que aparentemente lhe domina as energias, era-lhe irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo doente de agora, procurou seduzir. Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação num hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil, à espera da morte. Desencarnando e encontrando-o na posse da mulher, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se, martelou-lhes então a existência e aguardou-o além-túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retomá-lo ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais, é a mãezinha que o ampara, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Respondendo com um olhar amigo à nossa expressão de assombro, acrescentou: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros. Eles criaram essa situação do hospício para o que agora é o obsessor. Você criou o inferno para alguém, agora você vai ter que viver essa situação. A fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo, ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Mais cedo, menos dia, vamos ter que acertar as contas dos erros que fizemos. O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação do enfermo, fatigado e triste, infundia-nos justificável espanto. Estudando sempre, Hilário considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este? O instrutor sorriu e obtemperou: o caso não consta dos desígnios superiores. Ou melhor, o acaso não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo soerguimento. Curar-se-á, contudo, em tempo breve, indaguei por minha vez. Quem sabe? Retrucou Aulo sereno, e com grave entorno de quem pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu: isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispirítico. E isso é trabalho de longa duração? Inquiriu Hilário, algo aflito.
Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: quem poderá penetrar na consciência alheia? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes de luz jamais se perdem. Os médiuns de hoje se enlaçam em tremendas provas. Se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E ante nossa admiração concluiu: o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Então, em mais esse capítulo, aprendemos que tudo tem uma razão de ser. E como foi dito, Pedro não chegou a esse grupo sem um motivo, não foi explanado qual, mas certamente ele tem laços aí que podem ajudá-lo, que já conviveram no passado, assim como nós todos, todas as pessoas que nós convivemos, amigos, pessoas que estão constantes, professores, familiares, claro, novamente, evidente, todos já estiveram presentes em nosso passado. Os que sentimos como amigos e também as antipatias. Nós precisamos ir resolvendo cada caso com calma, indo superando. O importante é ter sempre a fraternidade como meta. É difícil, mas todos chegaremos lá, isso é certeza, porque a evolução é inexorável, ninguém segura a evolução. Mas vamos aos comentários. Aldous pede ao coordenador da casa que permita uma comunicação específica para efeito dos estudos de André e Hilário. Ao que é atendido. Os guardas de proteção da casa permitem então a entrada de um espírito. Os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética: Pedro, Pedro. Quer dizer, o Pedro estava na plateia, pelo que a gente entende. Ele e a mãezinha. O obsessor estava lá fora, não foi permitido que ele entrasse num primeiro momento. Destaquei esse parágrafo para mostrar como se dá a proteção nas casas espíritas. Não são as portas, cortinas, janelas que mantêm o local protegido dos espíritos ignorantes. São os espíritos responsáveis pela segurança. E o que garante uma boa segurança é o padrão mental de seus dirigentes e frequentadores, mantendo a disciplina de pensamentos. É comum a gente ver pessoas pondo cortinas, porta. Não pode abrir essa porta, porque essa porta dá para a rua. Vai entrar aqui. Não acontece nada disso. A espiritualidade mantém a proteção necessária para cada espaço merecedor. E os que não forem merecedores, não adianta a porta, que os espíritos vão passar através dela. Quer dizer, a porta física não serve para nada que não seja encarnado. É bom que se tenha isso em conhecimento. Continuando. O rapaz, que já apresentava triste figura, é tomado pelo espírito e o rapaz passa a ter, pela visão médica, como um ataque epilético. Mas explica a Aulus quando André pergunta: jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato, sob o nosso exame, como sendo um transe mediúnico? A resposta: sim, presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Então, nem toda epilepsia é um problema físico.
embora haja problemas físicos em alguns casos. Nem toda epilepsia é um caso mediúnico, certo? É preciso ter as coisas bem claras. Aulus explica que o caso de ambos é bastante complexo, mas por estarem os dois encarnados e desencarnados tão ligados, trocando impressões mentais mutuamente, se o rapaz continuar a frequentar o centro, recebendo orientações evangélicas, poderá ter a oportunidade não só de se melhorar mental e psicologicamente, mas também influenciar a melhora do seu obsessor. Mais uma vez eu reforço a importância do estudo do Evangelho em todas as reuniões. Todas as reuniões. Não custa nada ler um trecho do Evangelho e verbalizar sobre ele. Não basta apenas a leitura, é preciso que se esmiúce, porque nem todas as pessoas estão preparadas para entender o trecho evangélico simplesmente como lá está. Lembremos que há mais de 2.000 anos, ou aproximadamente 2.000 anos, que temos o Evangelho. E ele ainda não está dentro do coração de todas as pessoas, porque muitas delas não entendem o que está ali escrito. Então é preciso que se leia uma passagem e que se explane a respeito. Alguns minutos, não precisa grande coisa, mas é importante que se ocorra, certo? Deixo mais uma vez o meu e-mail, o meu Facebook. Eu espero o comentário de vocês para que eu também possa aproveitar mais do que eu mesma trouxe, porque vocês certamente vão encontrar passagens que eu não esclareci ou que comentei equivocadamente. Espero todos vocês no próximo capítulo com muito carinho.